Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, queridos, nessa manhã de ceia, eu gostaria de mais uma vez ler mais um versículo, na realidade ler mais uma vez esse versículo. E são 3 respostas a essa pergunta, mas eu só queria falar sobre uma resposta. Quem sabe um dia, em outra ocasião, Deus nos concede a graça, através da iluminação do seu Espírito, para falarmos sobre essas 3 respostas. Mas no momento, nós devemos seguir a voz que brada em nosso coração, através da iluminação do Espírito. E é justamente o versículo 13 que diz: tomarei o cálice da salvação. Forte, né, irmãos? Palavra forte. Faz lembrar das palavras de um pastor meu de homilética, a arte da pregação. Ele diz bem assim: olha, quando for pregar, escolha ao menos um bom texto. E se a mensagem não for boa, o texto salva a pregação. Mas há texto que simplesmente não precisa ser explicado. Há textos bíblicos que falam de formas tão variadas em nossos corações, que nós vamos tendo determinadas interpretações, e por meio dessa maneira Deus vai falando e ministrando em nossas vidas. E eu julgo essa palavra muito forte. Eu não sei qual é a sua reação ao ouvir, mas estive meditando essa manhã sobre esta palavra antes de vir para a igreja. Tomarei o cálice da salvação. E fiquei me perguntando: meu Deus, isso mexe tanto comigo. Sabe aquela palavra que reverbera como um eco e estremece todas as suas estruturas? Assim eu me encontrei, pois temi e me estremeci. Tomarei o cálice da salvação. E comecei a me perguntar o que significa isso. E comecei a lembrar de diversas explicações que encontrei ao longo da história sobre o cálice. O cálice, como todos sabem, é uma taça, é um recipiente, é um vaso, onde na maioria das ocasiões coloca-se vinhos, e ele está presente nas grandes cerimônias, nas grandes celebrações. E nós encontramos esse cálice sempre presente. Mas a minha pergunta é: o que o salmista quis dizer ao declarar: tomarei o cálice da salvação? O que isso significa? E comecei a lembrar de que o cálice, ele era usado em diversas ocasiões. O povo de Israel tinha essa cultura festiva, e em todas essas culturas em todas essas festividades, havia a taça, a aliança, como uma forma de aliança, o cálice onde eles brindavam, onde eles erguiam, onde eles comemoravam. E me deparei com alguns fatos de que o cálice representa uma aliança contratual. Na antiguidade era um costume entre os povos, onde eles iam fazer um acordo. Sabe o que é que eles faziam? 2 homens, eles rasgavam suas mãos. Ele dava a mão ao outro. Enquanto eles estavam apertando firmemente a mão, o sangue caía sobre um cálice. E quando aquele sangue caía sobre o cálice, depois eles bebiam o cálice. E diziam um para o outro: tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Quando Jesus convida os seus discípulos, na noite em que foi traído, oferece o pão, mas também oferece o cálice com vinho. E ao oferecer o cálice com vinho, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Uma alusão é feita. Os discípulos não conseguiram compreender, porque eles não sabiam ainda o que estava prestes a acontecer. Mas quando Jesus disse:
este é o cálice da minha aliança, aliança no sangue. E nós bem sabemos que todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, todo o sangue. E ali quando eles olham para a cruz, eu imagino que eles perceberam o que significava aquele cálice. Aquele cálice de fato era uma aliança na cruz, era uma aliança no sangue, onde o próprio Deus fez conosco, sem exigir o nosso sangue, mas entregando o seu sangue, não um pouco, mas todo o seu sangue, para que um dia nós pudéssemos dizer: tudo que é meu, Senhor, é teu, e tudo que é teu, eu sei que é meu. Temos a mesma natureza, agora temos a mesma essência. Era uma aliança contratual. Também havia uma aliança militar, que era celebrada por cálice. Quando as nações estavam em guerras, e onde os povos pediam ajuda de outros povos, para a guerra, para a batalha, os grandes monarcas convidavam as demais nações, e o acordo era firmado através de um cálice. Era como, parafraseando, como se um rei estivesse prestes a entrar em guerra e dissesse para os outros monarcas: eu preciso do seu apoio. E se o outro dissesse: você tem o meu apoio, então ele dizia: então tome do meu cálice. Se aquele homem tomasse do cálice, se aquele rei tomasse do seu cálice, significava que toda a nação ia estar apoiando ele em guerra. E dessa forma era firmada essa aliança. Os guerreiros também, todos eles eram obrigados a tomar esse cálice, que significava: eu estou nessa causa, eu estou nessa missão, eu estou nessa batalha. Da mesma forma, Deus nos oferece esse cálice para vivermos essa missão que nos foi confiada, sem olharmos para trás, sem retrocedermos, sem desistirmos, sem recuarmos, mas seguindo sempre em frente. A aliança por meio do cálice, contratual, militar, mas também existia por meio do cálice o juízo que era decretado. Todos aqui certamente já ouviram falar no grande filósofo Sócrates. Ele foi obrigado na sua vida a tomar um cálice, o cálice da cicuta, que era um veneno mortal. Porque na antiguidade, quando se cometia um determinado delito, a pessoa podia escolher o exílio eterno ou o cálice da morte. E Sócrates tinha a escolha, mas ele preferiu o cálice da morte. E ao ingerir, ao consumir esse cálice, ele simplesmente morreu. Nero, ele obrigou muitos homens, inclusive o seu servo Seleuca, a tomar o cálice da morte. Quando nós estamos aqui na ceia, nós também tomamos desse cálice. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo para a glória do Filho de Deus, que por mim morreu, mas também por mim ressuscitou. É a plena consciência de que morremos para esse mundo. E é isso que Jesus faz ao nos oferecer o cálice da nova aliança no seu sangue. É isso que Jesus está fazendo hoje, depois de algumas décadas, alguns séculos, depois de 2 milênios. Ele nos oferece esse cálice, que significa morte. Morte para o mundo, morte para nós mesmos. Tudo isso são significados a serem ponderados acerca do cálice. Mas quando o salmista Davi quis dizer: tomarei o cálice do meu Senhor, tomarei o cálice da minha salvação, ele falava sobre outro cálice, que não era nenhum desses três. Podemos fazer essas analogias e entender dessa forma. Mas o cálice que o salmista Davi falava era o cálice matrimonial. E preste atenção, queridos. Na antiguidade,
diante dos votos, do enlace entre os nubentes, o homem ia à casa de sua pretendente. Ele falava com o seu sogro. Se o sogro fosse a favor do dote que ia receber para desposar a sua filha, o sogro simplesmente, se fosse a favor, oferecia um cálice com vinho. E tanto aquele homem quanto aquela mulher, eles tinham que beber, dizendo que eram totalmente a favor da decisão do pai. Então você já conseguiu imaginar como seria isso? Vai o rapaz na casa da mulher e diz para o homem: olha, eu quero casar com a sua filha. E o pai pergunta: quanto é que você tem a oferecer por minha filha? E ele dizia: justamente essa quantia. E se o pai estivesse de acordo, imediatamente ele enchia uma taça, ele enchia um cálice de vinho, ele oferecia aquele homem e oferecia a sua filha. Se ambos bebessem, o noivado era firmado. Eles ali, a partir dali, já estavam noivos, já tinham um compromisso um com o outro. Quando o salmista Davi fala: eu tomarei do cálice da salvação, é essa alusão que ele está fazendo, que estou me comprometendo. Ou seja, eu agora estou noivo. Eu não estou mais livre para mim mesmo. Eu já não tenho mais opção de escolha. Eu já estou comprometido. Porque o noivo e a noiva precisam se resguardar para o grande dia, o dia do seu casamento. Até aí já seria fascinante demais. Que incrível, que coisa tão extraordinária. Porque, imagine, se coloque no lugar. Você estaria disposto a beber desse cálice? Fazendo essa analogia, quem é esse sogro? Esse sogro é Deus que nos oferece esse cálice com vinho. E um dia Deus chegou e disse para Jesus: você quer a noiva? Beba do cálice. E Jesus disse: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra em minha vida a tua vontade. E ele assumiu um compromisso comigo, ele assumiu um compromisso contigo, ele assumiu um compromisso conosco, nos aceitando como noiva. Não uma noiva adornada e ataviada, mas uma noiva com a natureza pecaminosa, onde a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é uma noiva perfeita, é uma noiva imperfeita, mas mesmo assim Jesus bebeu do cálice que não era doce, era amargo. Mesmo assim Jesus escolheu assumir esse noivado conosco. Assumir esse noivado. E ali o noivado durava em torno de 3 anos. É o período em que as pessoas tinham para se casar. A festa durava 7 dias. Era uma grande festa. Mas até então seria já fascinante, extraordinário. Mas pasme, ainda tem algo que me deixa mais assombrado. De vez em quando eu faço isso em algumas cerimônias que eu celebro. Não sei se você já ouviu falar, a gente chama a cerimônia das taças, ou melhor, a cerimônia da taça. E como é essa cerimônia? Pega-se uma taça, um cálice virgem que nunca foi utilizado, coloca-se vinho, e no momento do casamento, é uma cultura judaica até hoje existente, o homem oferece desse vinho para a sua noiva, a mulher oferece desse mesmo vinho para o seu noivo. Depois o homem pega essa taça, esse cálice que já não tem mais vinho, porque eles beberam todo o vinho, eles amarram em um pano, o homem coloca, a mulher amarra no pano, o homem coloca no chão, e o que é que ele faz? Ele pisa
E ali uma aliança, ou melhor, uma taça é quebrada para que uma aliança seja firmada. E o que isso significa? É que aquela taça virgem que foi criada tão somente para aquele momento, ela significa que a taça que o homem ofereceu à mulher e a mulher bebeu, que a mulher ofereceu ao homem e o homem bebeu, ninguém mais poderá beber. Porque uma taça foi quebrada para que uma aliança viesse a ser firmada. Aquela taça não existe mais. Portanto, a mulher diz: olha, da minha taça só você bebeu. E o homem diz: olha, da minha taça só você também bebeu. Quando o salmista Davi diz: tomarei o cálice da salvação, ele reconhece que essa aliança está sendo feita do Criador com a criação, da criação com o Criador. E a partir dali eles estão completamente enlaçados, aliançados, completamente comprometidos um com o outro para todo sempre. Eu não sei quanto a você, meus irmãos, mas tomarei o cálice da salvação significa exatamente viverei intensamente, totalmente, plenamente a minha salvação, sem receios, sem reservas, sem medo, sem dúvida, assim como uma noiva se entrega, sem dor, sem culpa. Eu me entregarei, tomarei do cálice da salvação. Entende que o propósito de Deus em nossas vidas, e por sinal é o maior propósito de Deus em nossas vidas, se culmina em um só propósito, em um só efeito, que é justamente a salvação. A salvação é o ápice, é o clímax da nossa grande missão. Tudo se resume na salvação. Certa feita os discípulos vão, é usado por Deus para fazer sinais, milagres, prodígios, expulsar demônios, e voltam todos alegres. E Jesus disse: não vos alegrem, não se alegrem porque os espíritos malignos submetem a vocês. Não se alegrem por serem usados através dos dons espirituais, mas se alegrem antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Pela certeza, pela convicção, pela segurança da salvação em Cristo Jesus. Então o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Logo ele compreende, só há uma forma: tomarei o cálice da salvação. E hoje eu quero te convidar, assim como o salmista Davi, a tomar do cálice da salvação, a reconhecer que nós temos uma aliança com Deus, que nós somos da mesma essência. Sabe que essa aliança hoje aqui é apenas a aliança do noivado. Essa aliança é apenas a aliança do noivado. Noivado esse em que o próprio Deus nos oferece, já ofereceu a Jesus. Jesus fez o quê? Tomou. E agora esse Deus nos oferece essa mesma aliança. A aliança do noivado, porque nós sabemos que o grande dia, tão esperado, tão almejado, onde os céus se abrirão como um pergaminho, onde o Senhor virá como noivo, para resgatar aí sim a sua noiva, ataviada, adornada, para o grande encontro, para o grande casamento, onde haverá uma bodas no céu, onde o próprio noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, há de nos servir, e tomaremos definitivamente do cálice que vem de suas próprias mãos. E sim, nessa ocasião, esse cálice será quebrado, para que a aliança seja firmada para todo sempre, porque aí, verdadeiramente, seremos dele, e ele será nosso, pelos séculos dos séculos, de geração em geração, para
toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Por isso a ceia aqui na terra é apenas a aliança do noivado. É o cálice do noivado. É o cálice onde você toma dizendo: eu vou me reservar. Eu vou me preservar. Eu vou me purificar. Onde você toma na consciência de que ainda não é o casamento, mas a noiva enche o seu coração de expectativa. Eu lembro de Vanessa, quando nós nos casamos, em 2016. 2006. 2006, perdão. É sempre complicado para homem usar data, viu? A gente sempre se atrapalha. Em 21 de outubro de 2006. Acredite, ela chegou primeiro que eu no casamento. Poucas vezes eu vi isso acontecer, a noiva chegar primeiro do que o homem. Acontece que eu estava aqui na igreja arrumando, levando aqueles bancos de madeira lá para a ilha do Urubu, lá na Chess. E estava na ornamentação. Eu vim sair do local às 19 horas, imagine. E para a gente é vapt-vupt, né? Mulher passa um dia para se arrumar, a gente passa menos de 1 hora. Mas quando eu cheguei, já recebi um telefone: olha, a noiva já está aqui. Então o motivo do atraso não foi culpa dela, tá? Houve um atraso, mas não foi culpa dela. Ela já estava lá de prontidão. É a noiva se preparando. E aqui quem já foi noiva sabe, o coração cheio de expectativa. Aquela santa ansiedade que envolve o coração. De viver o tão sonhado dia, o tão esperado dia. Quem não for noiva ainda, vá se preparando, minha irmã. O seu dia vai chegar em nome de Jesus. Creia, receba, tome posse. Tome posse. Mas o que nós somos aqui, nós somos noiva. E eu quero dizer uma coisa aqui, olha bem para mim. Como noiva, eu tomarei do cálice da salvação. Imagina essa cena, um sogro oferecendo para o noivo tomar. Jesus já fez a parte dele. Agora oferece para você. Como noiva, eu tomarei do cálice da salvação. Eu direi sim quantas vezes for preciso. Sim, 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 eu quero, eu aceito. Sim, sim, sim. Não negarei o meu Jesus. Não negarei ao meu Deus. Sim, sim, sim. Quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, eu tomarei do cálice da salvação. Até o grande dia em que nós e o Senhor tomaremos do mesmo cálice e a taça será quebrada para que a aliança seja firmada, onde não vai haver mais divórcio. Não vai haver divórcio. No céu dos céus estaremos com Ele para todo sempre. É possível, eu não estou querendo entrar em questões teológicas, que alguém tome do cálice do noivado, mas não tome do cálice do casamento. Porque em algum momento quis um divórcio consensual. Não, consensual com Deus não existe, né? Um divórcio litigioso com Deus. E Deus nunca deixa, nunca nos abandona. Mas esse grande dia tão esperado, onde tomaremos definitivamente do cálice da salvação e seremos para sempre um só com o Senhor. Como nós aguardamos esse dia. Como nós esperamos por esse momento. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eram 2 anos de ministério. Eu passei umas lutas aqui nessa igreja. Você nem imagina. Umas lutas grandes. Eu cheguei num culto de ceia, nada previsto, nada programado. E naquele culto eu peguei esse mesmo cálice. Esse cálice aqui é de cristal. Foi doado por uma irmã. Hoje mora em Nova York. E nós já temos ele há 8 anos.
E ela doou esse cálice para a igreja. Eu lembro da ocasião que eu peguei esse cálice. E era tantas lutas. Eu lembrei da expressão que Jesus disse: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. E eu disse: para que se cumpra a vontade de Deus em minha vida, eu não somente beberei desse cálice, como também me banharei. Aí eu derramei o cálice todinho. Estava com a camisa branca, todinho. A diaconisa Gisele depois disse: pastor, quando o senhor levantou aquela taça, eu sabia que o senhor ia fazer aquilo. No outro dia de manhã, naquela época, que época boa, eu malhava, naquela época. Aí eu fui para a academia, para a Tic Sport, do pastor Jorge, que era membro da igreja, naquela ocasião. E eu entro no escritório, estou conversando com o pastor Jorge. De repente vem um irmão da Barragem Leste. Ele entra naquele escritório, olha para o pastor Jorge, olha para mim e diz: a paz do Senhor. Eu não sabia quem ele era crente, não sabia quem ele era. Hoje eu sei quem é, eu não tive como esquecer isso. Ele olha para mim e diz: assim diz o Senhor, a cálice que nós temos que beber. Eu baixei minha cabeça, chorei como criança. Chorei. E sabe aquela hora que você diz, como diz os nossos irmãos pentecostais, é Deus purinho falando. Não precisava mais nada ali. Nada. Só aquela expressão, ele saiu. Mas eu fiquei em prantos durante alguns minutos. E o pastor Jorge disse: o que foi, pastor Sidney? O que foi, pastor Sidney? Na época ele era irmão em Cristo. Ele não era pastor, nem seminarista ele era ainda. Depois se formou aqui conosco e foi consagrado ao santo ministério. O que foi, pastor Sidney? Ele não entendeu, ele não tinha comparecido naquela manhã de ceia. Ele ficou sem entender. Eu expliquei a situação a ele ficou também perplexo. Como Deus é Deus de detalhes. É Deus de detalhes. Eu não estava prestes a desistir do chamado, eu não sou louco, nem maluco para isso. Mas eu estava questionando muitas coisas em minha vida. E aí o Senhor veio até mim e disse: a cálice que nós temos que beber. E eu ouço essa mesma voz me instruindo a te dizer nessa manhã: a cálice que nós temos que beber. Há cálices que nós temos que beber. Há cálices que nós temos que beber. Há cálices que nós temos que beber. E o tomar do cálice significa justamente firmar uma aliança. E assim como trouxe nessa manhã vários exemplos, eu não sei qual é o exemplo que se adequa à sua realidade. Mas tomar um cálice significa assumir um compromisso. Por isso Davi diz: tomarei o cálice da salvação, viverei a plenitude da minha salvação, sem reservas, mas em total entrega. E se o cálice for de juízo, como foi para Cristo, amargo, como foi para o Mestre, mas mesmo assim ele disse: Senhor, afasta de mim este cálice. Humanamente falando, ele disse isso, mas logo ele caiu em si e percebeu que o maior propósito da sua vida é cumprir a vontade de Deus. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E ele bebeu o cálice amargo. Fazer a obra de Deus não é fácil, não se iluda, não se engane. Viver, pastor Papilon aqui, muito engraçado aquele personagem, né? Depois nós fomos jantar na casa da minha mãe. Eu já estava preocupado, porque ele disse que quando fica com fome fica nervoso. Eu cheguei um pouco tarde, eu cheguei lá: pastor Papelão, ô Papilon. E ele começou a rir. Eu disse: mas rapaz, que coisa gostosa. E eu achei interessante quando no sábado ele fez uma simples pergunta aqui para a igreja: o pecado é bom? Muitos irmãos ficaram em dúvida.
Ele não fez a pergunta se o pecado faz bem. Ele fez a pergunta se o pecado é bom. Daí muitos irmãos ficaram ali em dúvida, mas o pecado é gostoso, é delicioso, é saboroso, senão ninguém pecava. E a Bíblia diz em Hebreus 11, que o pecado é gostoso. A Bíblia diz que pela fé Moisés renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, abdicou de usufruir os prazeres transitórios deste mundo, porque cria na herança que estava guardada em Deus. Prazeres transitórios. O pecado é bom, mas ele gera prazeres transitórios, passageiros, cujos pesares cria marcas e cicatrizes eternas. Então a vida está aí, o mundo está aí, oferecendo diversos entretenimentos, oferecendo diversos prazeres. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O caminho continua apertado. E a porta ainda é estreita. Um dia alguém veio aqui no culto, tinha umas 50 pessoas. E disse bem assim: pastor, é porque hoje é quinta na praça. Vai lá na praça. O senhor vê o tanto de gente que tem lá. E essa mesma pessoa disse bem assim: eu não consigo entender, pastor, isso. Porque as festas têm mais pessoas do que a igreja. Eu disse: é simples, Jesus já explicou há 2000 anos. E o que foi que Jesus explicou? O caminho é estreito, a porta ainda é apertada. Não adianta reformar a porta, ela ainda é apertada. Tem muita gente tentando reformar a porta, não adianta, usando de todos os artifícios possíveis para reformar a porta, ela ainda é apertada. E Jesus disse que longo e espaçoso é o caminho da perdição, por isso que muitos irão por ele. E apertada e estreita é o caminho da salvação, por isso poucos irão por ele. Em suma, concluindo, existe cálices que nós temos que beber. O cálice da ceia é um deles. É um deles. Nós não estamos aqui por costume, nós não estamos aqui por tradição, nós estamos aqui por plena convicção de que um dia, e não foi um mero qualquer simples dia, mas foi na noite em que foi traído. Que inteligência emocional tão grande é essa de Cristo Jesus? Na noite em que foi traído, ele sabia que o que aguardava não era um trono, ele sabia o que aguardava não era honras, mas era o desprezo, era o horror da cruz. E mesmo assim ele é capaz de oferecer um banquete para os seus discípulos e ali oferecer o cálice da nova aliança, aliança no seu sangue. Eu não posso recusar este cálice. Eu não posso me dar esse luxo, viver esse capricho de não aceitar esse cálice. Nós entendemos biblicamente que algumas coisas no Novo Testamento substituíram outras do Antigo. É a graça substituindo a lei. O batismo, por exemplo, substituía a circuncisão. Nós não precisamos mais da circuncisão por causa do batismo. Entre tantos outros ensinamentos, hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifício no altar, porque o sacrifício no altar foi substituído pela ceia do Senhor. E preste atenção, irmão, quando os antigos iam no altar, sacrificavam um animal sobre o altar, eles faziam aquilo em menção de que um sacrifício superior ia acontecer, de que um sacrifício maior ia ocorrer em dado momento na história, se bem que ele jamais imaginava que o próprio Deus é quem faria esse sacrifício, porque todas as religiões que existem, é o homem fazendo sacrifício para Deus, mas no cristianismo, é o próprio Deus fazendo sacrifício para o homem.
E o sacrifício que Deus faz é o seu próprio Filho nos entregando para morrer em nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Então a ceia não é uma tradição, não é um costume, não é uma mesa qualquer. A ceia é a substituição do sacrifício. Se no passado os antigos, durante a lei, faziam o sacrifício por meio de uma menção de um sacrifício maior, superior que ia acontecer, nós hoje no Novo Testamento, no período da graça, vivemos esse sacrifício por meio da ceia, da Santa Ceia, na certeza de que o sacrifício já aconteceu. E não é sangue de animais que nós estamos aqui bebendo, como eles bebiam, mas é o sangue do Cordeiro de Deus. E como um cordeiro morreu, mas como um leão ressurgiu dentre os mortos. Essa é a aliança que nós temos um com o outro. Por isso, deixa eu só te dizer mais uma verdade. Se há algo que o cristão tem que participar e não é facultativo, é a ceia. Pastor, eu sou obrigado a participar da ceia? É obrigado. Agora não sou eu que vou te obrigar, nem diácono nenhum, mas é o Espírito Santo. Jesus não permitiu que ninguém faltasse, até Judas estava lá naquele dia, mas todos os seus apóstolos estavam. O verdadeiro cristão não pode faltar à ceia, não pode falhar a ceia. E deixa eu te dizer mais, não participar da ceia por causa de pecado é cometer um pecado maior ainda. Porque a Bíblia nos diz que o que faz com que o pecado seja perdoado é a confissão. Se confessarmos, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que você quer mais? É a Bíblia dizendo que Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Agora tem muitos irmãos com o coração petrificado, empedernido, e não toma ceia porque discutiu com o filho, discutiu com os pais, discutiu com o cônjuge, e fica alimentando aquele sentimento. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ah, eu não vou pecar porque eu tenho reverência à ceia. Não tem. Ou melhor, eu não vou cear porque eu tenho reverência à ceia do Senhor. Não tem. Não tem. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe o seguinte, ele tem a plena consciência de que ele não é perfeito. E se algum delito ele cometeu, antes de vir para a ceia, ele vai ao seu irmão e pede perdão. Mas o orgulho não permite que isso aconteça. E ele tenta suplantar esse sentimento como reverência, mas não é reverência, é orgulho. É orgulho de ir à esposa, ao esposo dizer: olha, perdão, eu me excedi, quero pedir perdão porque hoje é ceia do Senhor e eu quero ceiar em paz. Eu quero apresentar o meu sacrifício a Deus em paz. Portanto, irmão, saiba, se o Espírito de Deus não te obriga a participar da ceia, eu não farei isso. Ninguém poderá fazer isso. Mas se você é crente, nascido de novo, você não vai recusar o cálice do Senhor. Você não vai recusar o cálice do Senhor. E quantas vezes eu posso dizer por mim mesmo, não ouvimos investida do inimigo: não participe da ceia do Senhor, não participe da ceia do Senhor, não participe da ceia do Senhor. Quero dizer aos irmãos, eu tenho 17 anos de cristão. Nunca houve um mês que eu deixei de cear. Pelo contrário, existiram alguns meses, eu ceei várias vezes. Lá no seminário, o seminarista oferecia a mesa, a bandeja, e a gente servia a mesa, e a gente ceava pela manhã quando tinha culto, à noite quando tinha culto, e eu cuidava teve uma semana que eu ceei 4 vezes. Eu cuidava da igreja em Garaçu, em Pernambuco, aí ceei lá. Depois tinha a igreja do pastor presidente, pastor Moreira, lá em Nova Descoberta, ceei lá novamente. Eu tinha plena convicção que nada pode me impedir de participar da ceia. Se há pecado, confesse e deixe.
Se há mágoa, receba do refrigério do Senhor que traz cura e que sara. Mas nunca deixe de participar da ceia do Senhor. Como disse o salmista, e aqui eu encerro dizendo novamente: tomarei do cálice da minha salvação. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.